E é possível, através da vagina, que você falou, que ele falou aqui, tipo, prender e não sair mais? Travar. É um movimento que se chama travar. O homem introduz o pênis dentro da vagina, a gente trava, o cara tenta tirar e não sai, querido. Mas não sai. Uma vez eu fui dar uma aula, essa história é maravilhosa. Eu fui dar uma aula, aí uma aluna chegou e era uma aula que eu estava fazendo de pompoarismo. Aí a menina chegou e falou assim, é aqui que dá aquele curso de fantasias? Eu falei, não, hoje não é o de fantasias, porque eu tinha um curso que chamava Fantasias Orais, que era um curso que eu dava de sexo oral. Aí ela falou bem assim, não, é porque eu já trouxe minha roupinha. Eu falei, então, é outro dia, outra aula. Hoje não é aula de fantasias, não. Que eu tinha também um módulo que eu ensinava assim, diversos tipos de fantasias, que a mulherada às vezes quer dar uma inovada. Então, fetiche. Isso, umas fantasiadazinhas. E aí eu só ajudava na criatividade da mulherada. Ela, não, aqui não é aquele do aperta e solta, da ginástica íntima, o pompoarismo. Eu falei, sim, é esse. Ela, então. Aí ela pega uma roupinha do Capitão Nascimento, na época, e coloca assim, ó, tá aqui, ó, já comprei minha fantasia, porque a minha tara é isso aqui, eu vou botar essa roupinha aqui, vou sentar em cima dele, vou travar e vou falar pra ele, pede pra sair, pede pra sair. Senhoras e senhores, esse pra mim é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, e esse realmente por quê? Porque eu estou tentando agendar essa conversa há muito tempo e hoje estou com uma pessoa que, obrigado por essa agenda estar vazia em plena segunda-feira, que eu ia chamar de doutora, mas não mais doutora, mais do que isso, a super celebridade, a popstar, Kátia Damasceno. Apresentei bem? Apresentou bem, adorei. Só vou explicar. Kátia Damasceno, a gente veio hoje combinando. Pois é, imagina, olha só, estamos amarelinho, imagina quando amadurecer, como a gente estamos de gema. A gente tá. Não, eu combinei com tudo, combinei com a garrafa, combinei com a luminária. Você ligou antes, falou como é que é a garrafa pra eu saber que roupa que eu venho. Gente, eu olhei assim, preto e marrom, o que destaca? Você trouxe várias roupas, aí vai, de acordo com o cenário, você vai colocando. Deixa eu explicar, a Kátia Damasceno, pra quem não conhece, é sexóloga. A gente vai falar bastante sobre esse assunto, que é um assunto que... Cara, a Kátia ficou muito popular recentemente com os cursos dela, os livros dela. Tá aqui um livro dela que ela trouxe aqui, que é o Bem Resolvida, que é sobre o quê, Kátia? Só pra entender. Como ser uma mulher bem resolvida. Quando eu criei meu canal no YouTube há 10 anos, esse ano faz 10 anos que eu tô na internet, olha né? Só. O canal se chamava Mulheres Bem Resolvidas, porque eu falava exclusivamente pro público feminino e como transformar essa mulher numa mulher bem resolvida, né? Certo. De bem com ela mesma, que não apenas na sua sexualidade, mas eu acredito que uma mulher bem resolvida é aquela que está bem consigo mesmo em todas as áreas da sua vida. Mental, mental, física. Relacional, espiritual, trabalho, filhos, tudo ao mesmo tempo. Porque não adianta você estar bem resolvida numa área e as outras tá tudo despengando. Isso. Uma mulher bem resolvida é uma família bem resolvida. É isso. Inclusive, eu trouxe a mulher mais bem resolvida do Brasil, que é minha esposa, que tem perguntas. Agora eu joguei uma coisa assim pra galera. Jogou a régua alta. Eu joguei a régua alta. Não, mas é pro meu ego. Não, mas eu joguei pro meu ego. Ela é muito bem resolvida, porque eu também... lógico. Se eu sou um marido ruim, você não é bem resolvida. Bom, perguntas sobre sexo, perguntas sobre comportamento sexual e por aí vai. Pompoarismo, que ela está lançando aqui também. Isso daqui é o quê? É o meu kit do aperta e solta. Aliás, esse já vai ficar de presente, tá? Vai ser meu segundo. Eu comprei o curso da Kátia, meu amor. Mas você tá fazendo com quem, pompoarismo? Querido, dá licença que essa conversa é eu e ela, entendeu? Isso, daqui a pouco você receberá os benefícios. Ok, então, na sequência, eu farei um pompoarismo, vocês verão. Não, melhor não. Vocês verão oferecendo bananas pra vocês. Não. Pro minuto 43 você vai ver. Minuto 43 você vai ver o pompoarismo masculino, precisamos falar disso. Ninguém solta a mão de ninguém também. Tá falando e pior que existe. Existe? Claro que existe. Eu tenho um curso que se chama Vigor Masculino. Mas é um negocinho do cara que fica ali. Negocinho. Então vamos falar disso. Antes eu preciso agradecer a Insider que é patrocinadora desse projeto. Sem a Insider não teríamos isso. E a Kátia sabe o quanto é importante um patrocinador para nos ajudar. Obrigado, Insider. Pra quem não conhece, vou explicar. Insider é roupa com tecnologia. A gente tá nessa evolução, ó. É o seguinte, Kátia, só te explicar. Você pega na gaveta a camiseta, tem pessoal que transa muito. É pra quem transa muito, a Insider. Vamos ver. Pessoal que transa muito não tem tempo de ficar se arrumando, cara. Saiu daqui, vem pra cá, vai pra outra. Pá. Pegou na gaveta. Tá amassada? Põe no corpo, ela desamassa na hora. Não precisa de ferro. Ela tem a linha feminina, a linha masculina, dos pés à cabeça. E o meu cupom de desconto é o Maurício12, que lhe dá 12% de desconto. Falei bem?
Falou bem, Tô vou te sendo- dizer, eu sei que a Insider tem cueca e calcinha. Exato. Tem. E posso falar um negócio? Desculpa. Aí eu vou falar do meu lugar de fala. Uma cueca que abraça a bola. Eu preciso falar isso. Eu usei o fim de semana inteiro cueca Insider e tô com a bola renovada. Calma aí, Não, falei que é a mesma. Eu contei várias cuecas. Mas posso Insider, falar? pelo amor de Deus. A cueca da Insider dá vontade de não transar porque você não quer tirar. Exatamente. Pronto. Foi isso que me Não, aconteceu. então foi isso que peraí, me então aconteceu. vamos parar, acaba com o patrocínio, gente. Tem que ter vontade de tirar ela aqui, ó. Pendura aqui, roda, joga, vai, taca. Pode ser, pra comprar outras. Eu Eu vou lhe dar um acho kit da Insider, você vai testar. Em breve teremos um vídeo de Maravilha. pompoarismo com a calcinha da Insider. Obrigado, Muito cara. obrigada, querida. Eu queria começar com uma pergunta bem diferente. Vamos assim, lá. Porque geralmente as pessoas perguntam já na coisa do curso e tal, como se vira uma sexóloga? Eu queria entender que momento da tua vida, você ali nos seus 18 anos de idade, entrando na faculdade, você falou, cara, vou fazer isso, e quanto você foi julgada ou não sobre essa decisão? Maravilha. Nunca decidi ser sexóloga. Foi a vida que me levou a isso daí. Eu sou fisioterapeuta de formação e minha primeira pós-graduação foi em saúde pélvica, saúde perinatal. Então eu sempre gostei de gravidinhas. Na fisioterapia é igual na medicina, a gente pode escolher para que área a gente vai. Então eu queria trabalhar com gestantes. Sempre gostei de trabalhar. E aí fiz então o meu TCC, foi sobre os benefícios do exercício de pompoarismo, porque só existia essa palavra pompoarismo, para o assoalho pélvico no pós-parto. Esse foi o tema. Eu que criei a palavra ginástica íntima, né? É uma boa palavra, É hein? uma boa palavra, é uma palavra que hoje em dia ela é cunhada dentro de todas as faculdades, de todos os trabalhos, mas não existia, só existia pompoarismo. Pompoarismo vem lá do Oriente e veio para cá. Então ele tinha uma conotação sexual muito grande. Certo. Então era muito difícil encontrar, inclusive, material para poder fazer trabalho, que a gente encontrava nos exercícios do Dr. Kegel, que foi um doutor americano, que ele criou esses exercícios aí de fortalecimento do assoalho pélvico. Só uma pergunta, isso enquanto fisioterapeuta? Isso enquanto Era seu físio. TCC, você estava fazendo lá, TCC, escrevendo lá bonitinha, exato. aí você olhou e falou, cara, isso daqui é um assunto interessante. Mas aí comecei trabalhando com as grávidas. Ah, tá. Trabalhei com as minhas gravidinhas. Lado sexual? Não, peraí que eu vou explicar. Vambora. Gravidinha, pra quê? Pra poder parto e pós-parto. Pra musculatura tá forte, pra poder expulsar o bebezinho sem laceração. Não era pra receber, era pra tirar. Não, era só pra expulsar. Olha só. Eu tava ali focada na gestação, Por isso focada na saúde. pompoarismo. Por isso, pompoarismo. Olha a coisa vindo. Só que aí, corta pra minha vida pessoal. Corte rápido da vida. Minha vida pessoal, eu casei muito nova, casei com meu primeiro namorado. Eu formei num dia e casei no outro. Porque meu pai falava bem assim, você só pode casar depois de formar. O meu desespero para casar era tão grande que eu casei no dia 19, formei no dia 19 e casei no dia 20. Porque eu falei, gente, eu tinha um problema de autoestima muito forte. Eu acreditava que eu era muito, muito, muito feia. Falei, alaranjada desde sempre, né? O cabelo é dessa cor aqui. Muito magra. Eu falei, gente, eu sou muito feia, muito feia, muito feia. Então, o primeiro namorado que eu tiver, se ele quiser casar, eu caso com ele. E assim eu fiz. Jura? Você foi tipo assim, primeiro que aparecer... Primeiro, comecei a namorar com 17, falei, nossa, olha, já tô namorando, não vou ficar pra titia, porque na minha época tinha isso de ficar pra titia. Caramba, cara, como E persegue aí, isso, hein? Persegue. Casei com meu primeiro namorado, eu era tão inocente das coisas de sexualidade, que ninguém conversava comigo, eu não sabia de nada, que eu engravidei na minha lua de mel. Casei em dezembro, viajamos em fevereiro de lua de mel. E aí engravidei na lua de mel. Antes eu falei assim, todo mundo falava, porque qual era a informação que a gente tinha na época? Não tinha eu na internet, não tinha vídeo, não tinha blog, não tinha nada. Era a revista Querida, Capricho, no mais, A Cláudia. assim, a Cláudia A nova e a era, Nova. A nova era pornográfica. Que depois virou Cosmopolita. A nova Mas era nova eu não pornográfica. tinha acesso à nova, eu tinha Sem 17 dicas de anos. sexo, sem dicas de sexo oral. As Você fala, páginas mano, como? secretas da Nova, que vinha lacrada, assim, na edição de setembro. Eu li muito a Nova. Sempre. Por que a edição de setembro Eu era não faço lacrada? ideia. Por quê? Porque dia 6/9 é o dia do sexo, o 69. Então olha a só. edição de setembro era sempre lacrada. E de lá pra MC Pipoquinha a gente evoluiu muito. Muito! Muito. Então, era a informação de sexualidade que a gente tinha, era aquilo ali. E aí eu falei assim, não, então vou tomar um anticoncepcional. Que quem te indica? O médico? Não, a sua amiga, porque a gente morre de vergonha de ir no médico. Ou você vai na farmácia, o que o farmacêutico indica ali, assim. E
aí comecei, então, tomei remédio, beleza, fui e passei mal. Tudo que podia dar errado, que tem na bula do anticoncepcional, eu tinha dor de cabeça, eu tinha enxaqueca, o peito inchava, o intestino prendia, dava diarreia, tudo no mesmo dia, que a senhora, uma loucura aqui. Combo. Aí liguei pra minha mãe e falei, mãe, tô passando muito mal. Ela, minha filha, deve ser o remédio. Para de tomar. Quando você voltar, você vai no médico. Eu digo, engravidei por conta de mamãe. Mamãe poderia ter orientado melhor. Mamãe poderia ter dito, minha filha, para de tomar a pílula e dá o cu que não engravida. Claro. Mamãe não orientou, voltei grávida. Essa hora o cu é muito bom, né? Nossa, gente, muitas funções. Aí voltei grávida, beleza. Então, corte rapidinho. Tive meu primeiro filho, assim, nem tinha... Eu fazia 1 ano de casada em dezembro, o Vitor nasceu em novembro. Ainda bem que nasceu depois, com 1 ano, né? Que era pra eu poder provar pro meu pai que eu não tinha casado grávida. Ainda tinha isso daí na época. Tive meu segundo filho, casamento desgastado, me separei. Então, ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar com as grávidas, tinha terminado a pós, eu estava me divorciando. Então, eu estava sexualmente inativa naquele período. E aí eu ensinava pras minhas gravidinhas e elas vinham assim na aula, menina, eu tô fazendo esses exercícios, mas eu tô sentindo uns negócios diferentes lá embaixo. Aí a outra, eu também. O meu marido disse que eu tô mais apertadinha. Aí a outra, mas eu tô sentindo que eu tô mais lubrificada. Aí a outra, mas eu tô sentindo o orgasmo mais intenso. Eu aqui, o meu pai, eu sou trabalhada no conhecimento empírico. Como é que é isso? Vou treinar esses exercícios aí. Porque vai que um dia aparece alguém. E aí comecei a treinar os exercícios pra minha vida. Então você foi a primeira não grávida a fazer o pompoarismo que você ensinou. Exatamente. E aí as meninas que estavam grávidas, elas começaram, Kátia, comecei a falar com as minhas amigas, elas querem aprender esses exercícios também. É tipo bolo de pote. Que vai contando. Só que elas não estão grávidas. Você ensina... Pensei, tem 2 meninos pra criar, estão cortando a minha água, estão cortando a minha luz, amigo, que eu já passei uns perrengues nessa vida aí já. Sim. Você tá bem, pô. Graças a Deus. Estão cortando minha água, estão cortando a minha luz, não estou fazendo nada de errado. Falei, vou ensinar esses exercícios pra mulherada. E comecei, então, a ensinar os exercícios de pompoarismo para quem não estava gravidinha, com a finalidade da sexualidade. E aí foi crescendo. E aí essas meninas falavam assim... Conta pra uma, conta pra outra, conta pra uma, conta pra outra. Falei assim, você dá aula de mais o quê? Aí eu, de mais o quê? Como assim? Aí elas, de massagem, de dança. Eu falei, claro, é que eu tô terminando de fazer um curso. Aí já tinha internet nessa época. Será que tem alguém que faz isso, gente? Como é que será que inventa isso? E eu sou muito criativa. Então, você me ensina uma coisa, eu invento 10 jeitos de fazer aquilo ali. Então, a gente é muito criativo, né? A gente que é do humor, uma coisa que eu já identifiquei é que as pessoas que trabalham com humor, a gente tem um raciocínio muito rápido. São pessoas extremamente inteligentes. Chama-se TDAH também. Também. Bem rápida a informação, a gente fala, magoa pessoas, depois a gente pede desculpa. E quem gostou, gostou. Segue, é isso daí. Então tem também. E aí eu falo, trabalha com massagem? Claro. Quando é que é o próximo curso? Eu falo, mês que vem. Mês que vem vai ter uma turma, é que esse mês já tá lotada a agenda. Você foi a primeira coach do Brasil, ela foi tudo, mano, maravilhoso. Esse mês já tá lotada, mas mês que vem vai ter uma turma. Aí eu ia, comprava um livro, estudava aquilo ali, inventava uns trem na minha cabeça, começava a estudar sobre aquilo ali, ensinava. Então a sexualidade, ela veio entrando na minha vida por uma necessidade, quer dizer, se você por uma demanda. Você tem que agradecer seu ex-marido, porque se não fosse ele, você seria uma excelente fisioterapeuta. Olha aí. E estaria, talvez, alongando o time do São Paulo. Você imagina? E não seria esse fenômeno que você se tornou com a sexualidade. E aí eu queria te perguntar, eu quero chegar em pompoarismo já, porque eu tenho histórias ótimas. Vamos. Eu estive na Tailândia. Eu vou pra lá esse ano. Você já foi? Não, eu vou pra lá esse ano. Eu já vou falar daqui, porque assim, eu fui pra Tailândia e eu fiquei muito assustado. Doutora. Doutora, eu vou falar doutora porque eu tenho a liturgia. Desabafa. Eu fui com a Emily na nossa lua de mel. Inclusive, deixa eu falar. Na lua de mel. Na lua de mel. Deixa eu explicar um negócio. Aí foi pra praia, chegou lá, ping-pong show. Pronto! Deixa eu explicar. Eu gravei um especial pra 190 países na Netflix, onde eu relato a minha experiência com a Emily no Ping Pong Show. Não, relate para mim. Eu vou relatar breve pra galera ir lá assistir, porque é o seguinte, a gente ficou muito assustado. Muito assustado. Eu conto isso em podcast que as pessoas não acreditam. Eu acredito, eu sei que é verdade. Kátia, a menina pegou um copo d'água e tirou um peixe. Eu já fiquei sabendo. Calma, vivo. Calma. A Kátia, pra mim, ela é a pessoa que vai dar credibilidade ao assunto. Kátia, depois ela pegou uma gaiola. Não, eu falei, calma aí, que eu vou precisar interromper.
saiu primeiro o peixe vivo. Nadando. Aí ela caminhou mais um pouco, saiu o segundo. Saiu o segundo. Ela tava com 2 dentro dela. É tipo a mágica da vagina. E ela expulsou um de cada vez. Aí depois, Kátia, ela abriu uma gaiola. Eu falei, ela vai tirar um pombo. Ela tirou um pombinho. Saiu no meio do negócio. E era minha lua de mel. Ou seja, como é que fica a minha cabeça depois com ela? O que eu penso, o que vai sair daqui? Eu comecei a ficar... E depois a outra fumou. A outra fumou, jogou ping-pong. Por isso que abriu garrafa. Abriu garrafa. Fez tudo, cara. Foi um circo. Fez planilha no Excel com a vagina. Eu vi coisas assim que eu nunca imaginei na minha vida. Assistam, pelo amor de Deus, que tá a Emily no vídeo, eu e ela. E eu queria entender, o pompoarismo, por mais que eu tô fazendo uma piada aqui do que eu vi, porque eu não tô acostumado, ele é uma prática milenar. Sim. E por que a gente se escondeu disso, assim? Por que não existe o pompoarismo? Porque pelo que você tá me relatando, como salvou a vida das suas clientes grávidas, por que isso não tá no universo popular? Vamos lá. Pompoarismo surgiu lá no Oriente, surgiu no sul da Índia, onde é falado tamil, e significa mulher que segura. A gente que adaptou para mulher que segura o pênis. Okay. Mas é a mulher que segura o quê? Todas as estruturas. E por que no sul da Índia? A Índia é o país mais populoso que nós temos aí. Então, não à toa. Não à toa. Não à toa, né? E as próprias mães ensinam as suas filhas a fazerem os exercícios o quê? Pro momento do parto. Peraí, não. Você tá me falando que a conversa de 12 anos é tipo assim, ó, filha, pra apertar. Isso. Pro parto. Pro parto. Porque deve ser uma mulher que deve ter uma vida sexual muito precoce, né? Então ela já tá acostumada pro parto. Pro parto. Entendi. Igual você. São as Kátia Damasceno de lá, Isso, da Índia. Pronto. O meu não foi com 12, não. A gente foi um pouco mais depois. Peraí, porque você é brasileira. Eu engasguei aqui com o 12. É porque você é brasiliense. Sim. Foi um pouco mais tarde. Um pouco mais tarde. Então, o que acontece? As mães ensinam para as próprias filhas. Então, é cultural. Todo mundo sabe fazer esses exercícios e todo mundo sabe fazer esses movimentos. Essa metodologia, digamos assim, vai subindo, chega ao Japão. Quando chega no Japão, as geishas japonesas, elas aperfeiçoam a técnica do treino. Elas se utilizam das contas dos seus colares para fazer o treino, que é de onde a gente traz esse acessório aqui hoje em dia, que é o benwa, que são as bolinhas que a gente usa para poder fazer o treino. Aquelas bolinhas que eu vejo lá no Xvideos, então veio de colar que o marido dá pra... da japonesinha lá. Tá abrindo demais. Tá bem disruptivo pra mim esse Tá muito. Vamos Se quiser, lá. você pode usar. A gente pode usar o colar também. O homem pode usar o colar também? Não, o homem não, a mulher. Então aqui foi adaptando, vem o benwa. Introduz uma bolinha, faz o exercício, introduz a outra bolinha, faz o aperta e solta, e ela vibra. Quando ela vibra, ela atiça a parede muscular. Então ela vai estimulando essa musculatura. Beleza, foi lá pro Japão. Do Japão chega na Tailândia. Quando chega na Tailândia, as prostitutas, elas descobrem que quando elas faziam esses movimentos durante o sexo, o cliente gostava mais. Se ele gostava mais, ele pagava mais e voltava mais vezes. Então, empreendedoristicamente falando, elas se tornaram as maiores pompoaristas do mundo. Entendi. A russa falando, não tô ganhando dinheiro, e a tailandesinha aqui arrebentando. E aí elas foram se aperfeiçoando cada vez mais. Tanto é que é cultural. Você vai à Tailândia, você sabe que você vai assistir a um show de ping-pong show, que é assim que chama. Que é quando elas jogam as bolinhas de ping-pong. Assim como se vier pro Brasil vai assistir um samba, se for pra Argentina vai assistir um tango. É cultural. E o Brasil daqui a pouco vai copiar e vai fazer o tênis de mesa show. Show. De alguma maneira. Diga. E isso foi lá. Como que isso veio parar aqui pra gente no Ocidente? Demorou muito tempo, porque como você falou, é milenar. Mais de 1.500 anos que existe isso daí. Aqui pra gente tem duas teorias. 1948, o Dr. Arnold Kegel, esse médico americano, ele era obstetra e urologista. E aí ele vê que ele tinha muitas pacientes que tinham problema de incontinência urinária, que é perder o xixi, fazer xixi na calça. Tossiu, faz xixi, espirrou, faz xixi. E geralmente depois que tinham partos via vaginal. Então a musculatura, se é um músculo, eu consigo fortalecer. Como é que eu fortaleço? Com exercício. Quais exercícios? Desenvolveu então os exercícios de Kegel. Tem uma outra teoria também que diz que quando tivemos a Segunda Guerra Mundial, que o pessoal do Ocidente foi para o Vietnã,
conheceram, as meninas conheceram as técnicas e aí chegavam, voltavam, os soldados voltavam, ficava procurando alguém que fizesse aquilo ali. Foi por isso que os Estados Unidos perdeu a guerra pro Vietnã, inclusive, que os caras ficavam a madrugada inteira apertando o pinto. Cara, que interessante isso que você tá me falando, quer dizer, é uma coisa que foi uma cultura que determinou, e aí, obviamente, por ter acesso, né, sexual, todo mundo, isso começa a ser disseminado. O Brasil não deve ser tão popular ainda, embora tenha as Cátias Damascenos da vida, por ser uma coisa de prostituta lá do passado, talvez tenha esse moralismo que impede, a mulher não pode cuidar da própria vagina. Como é que você fala sobre isso? Eu fui assim, uma das... Aliás, desculpa interromper, eu odeio usar o termo vagina. Parece que eu tô falando com o Geraldo Alckmin. Eu acho... Vagina é muito Geraldo Alckmin. Mas se eu falar buceta, perde. E Cherolaine. Eu já nem eu chamo de Cherolaine no canal. É? Não, Cherolaine... Porque buceta é um termo muito... Não sei. Para, acho que... senão vai cair a porra do vídeo. E cai o vídeo. Mas esse é o problema. Por que existe a Cátia Damasceno? Porque quando a gente fala buceta, cai o vídeo. Entendeu? Mas tu tá ainda falando. Mas você tá entendendo? Mas segue com Cherolaine, então. Mas se eu falo rola, não cai. Cai também. Cai também? Cai também. A rola cai. Então, ó, vai, diga. A rola é que mais cai. É pra não cair, né? Mas tem exercício pra não cair. O que acontece? O meu trabalho aqui na internet foi um trabalho exatamente disso daí. Essa foi sempre a minha maior dificuldade. Porque você vai fazer um vídeo, na internet bloqueia, cai em todas as redes sociais, vai caindo. Já tem um algoritmo, eu falo assim, a internet já tem um algoritmo para minha voz. Eu falo, parece que já tá associado ali a sexo. A internet é um velho conservador. Muito. A internet é o seu Osiris de 95 anos. Porra, mas tá falando ali pinto, tira. Isso. Não pode. É isso aí. E aí a gente tem esse bloqueio de como que a gente vai educar a população, como que a gente vai falar a respeito do assunto, se eu não posso nem falar as palavras porque eu já sou bloqueada. Faz um funk. Né? Porque não bloqueia. Aí dá certo. Faz um funk da Cherolaine e conta tudo sobre popularismo. Então, quando eu comecei trazendo esse conteúdo para o Brasil, por que eu que criei a palavra ginástica íntima? Porque quando a gente trouxe para a internet, era pompoarismo, só se conhecia como pompoarismo. E aí o Facebook bloqueava os nossos anúncios. Ah, você é malandra. A gente tem que ser inteligente, né? E até porque pompoarismo numa camada popular também não pega. Tem uma conotação sexual não, ia virar muito outro termo também. O Brasil não ia conseguir falar pompoarismo, ia virar eu já li de pompom. Todos os nomes, de todos os jeitos. Boboarismo, bombomarismo, popoarismo, o que você Popozuda. pensar. Valesca Popozuda era Valesca pompoarismo. Eu já li de todos os jeitos. Então, o termo pompoarismo, que era como eu comecei, ele era bloqueado. Então, aí criei o termo ginástica íntima. Deixa eu fazer umas perguntas bem ignorantes de um homem. Vamos lá. Você me falou assim, que muita mulher tem um negócio da incontinência urinária e tal. Essa pergunta, acho que poucos homens têm coragem de... Quando a mulher, ela tem o filho, ou quando a mulher, ela tem o famoso, digamos, um parceiro que é avantajado, aquilo ali abre e não volta mais? Volta? Como é que funciona isso? Porque deve ser uma questão, tipo, que muita gente pode falar, minha mulher não tá mais apertada. O que acontece se é um músculo? É um músculo, exatamente, como ele é um músculo. Com o parceiro ser mais avantajado ou não tem esse problema aí não, porque ele não é tão avantajado assim, não vai estar a rola de 3 quilos, não vai ter. Então aquele termo que a pessoa, essa mulher é arrombada, isso é impossível. Se é só por conta da rola do parceiro? Não. Não. Kid Bengala é o parceiro. Dona Cátia, toma banho às vezes com os caras aí que assusta. É verdade. Mas eu diria que é um bebê já. É uma criança de 3 quilos. Exato. Eu fico com medo. Tem umas crianças grandes por aí, tem uns seres avantajados por aí. Mas imagina que, para essa mulher, ela ter uma questão de uma laceração muscular, tem que ter realmente uma criança de 3 quilos que está saindo por ali, o canal ele expande. E realmente, o músculo, se ele não está preparado, se ele não está fortalecido, se ele não foi treinado para aquele momento, pode haver laceração dessa musculatura, mas volta depois. Volta quanto tempo? Mas não volta imediatamente. E se ela não tá com uma musculatura treinada, sim, ela pode ficar com a sensação de que ela tá mais larga, de que ela tá mais frouxa. Você tá me falando algo que mudou o mundo. Que assim, o termo arrombada, que o pessoal fala, essa mulher é arrombada, não sei o quê. Na verdade, é a mulher de família que tem muito filho.
Mais do que a mulher que não tem filho e transa pra caramba. Exatamente. E agora? E agora? Cadê os moralistas? É verdade, né? É isso. Porque é sobre o filho. É sobre a criança que passa pelo canal vaginal. Então talvez isso muda o fato quando a mulher tem filho, que o cara fala, meu sexo não tá tão bom. Eu posso te falar minha percepção do arrombada? Só pra gente, né? Só pra eu botar pra fora esse sentimento que me veio aqui no coração agora, pra eu não dormir com essa angústia no meu peito aqui. Fala uma arrombada porque pra desmoralizar. Pra diminuir. E geralmente uma arrombada é uma mulher que deu pra um monte de cara. A mulher pode dar pra um monte de cara e é arrombada. O cara pode comer um monte de mulher e eu pegar do ato. Não, aí sim, mas é outra questão. Mas pode ser arrombada. Se for no sentido de dar pra você, não, mas você tá me falando de outra coisa, pelo contrário. Não era só pra botar pra fora. Às vezes a mulher arrombada, se ela deu uma vez só e teve um filho. Ela tá mais aberta do que a da outra que tá recebendo pra cacete aí e não teve filho. Então olha só como é que muda. Às vezes uma menina muito evangélica é mais arrombada do que a outra que não tem. Vamos lá. Isso. Entendi. Aí eu preciso... Então, só que a musculatura, quando ela vai fazer essa laceração, quando essa musculatura ela afrouxa, se essa musculatura ela foi preparada antes, ela volta. E rapidamente ela volta. E com esses exercícios ela volta com mais rapidez. Ela volta, exatamente. É para isso que eu fazia os exercícios. Lembra que eu comecei trabalhando com gravidinha? Preparação para o parto e pós-parto. Era para isso. Para deixar uma musculatura íntegra. Para ter um momento de expulsão rápido e sem laceração. Ou seja, o pompoarismo ele surge por uma questão de filho. Exato. Na hora da expulsão, né? Que o parto é normal, não cesárea, né? Exato. A menina, né, fazia o negócio. Entendi. E até quando é um parto cesárea, é importante a gente fazer. Por quê? Você imagina que tá aqui a musculatura. A musculatura, ela começa nesse ossinho aqui da frente, que é o pubis, e termina nesse ossinho aqui de trás, que é o cóccix. Então, ele faz o meu assoalho pélvico. Maravilha. O que ele segura? Todos os órgãos internos. Em cima a gente tem o diafragma, embaixo a gente tem assoalho pélvico, a gente tem um períneo. Então tem útero, tem bexiga, tem intestino, tá todo mundo aqui, ó. E a musculatura, ela tá aqui. Maravilha. As fibras, elas vão fazendo o quê? Com o passar do tempo? Elas vão ficando mais flácidas, mais frouxas, assim como todo o músculo do nosso corpo que você não treina. Então, quando essa mulher, ela tá grávida, imagina que tem um útero, tem um bebê, tem placenta, tem líquido amniótico, que fica pesando sobre essa musculatura ali aqueles 9 meses. Então, mesmo sendo cesárea, ela precisa fortalecer essa musculatura. Por quê? Para não dar incontinência urinária. Entendi. Porque senão vai pesando, pode ser que a bexiga caia, e aí vai dando probleminhas. E aí você percebeu que tinha uma demanda, e ali você se torna, tipo, acho que eu vou começar a cuidar disso daqui. Exato. Como é que você vai do pompoarismo, que é uma especialidade, para falar de sexo oral? Como é que você chega nisso? Acho que eu vou refazer essa pergunta, que é, quais são as coisas que você descobriu, a partir do momento que você entra ali, que a tua cabeça abriu e você falou, preciso passar isso para as pessoas? Primeiro, aquela questão que eu falei do empreendedorismo mesmo, né? Da oportunidade do negócio, da oportunidade do trabalho. Então, quando você começa a conversar com uma amiga, e eu sempre tive uma habilidade de comunicação muito grande, então começa a conversar com a amiga, uma conta pra outra, ensina pra gente. Vou reunir 3 amigas aqui em casa, você ensina pra gente. Uma maçonaria. É quase um segredinho que você baixa a voz assim. Eu falo, bora! E aí eu ia ensinando as meninas. E eu sempre gostei muito de estudar, é uma característica minha. Então, eu sempre gostei muito de estudar. Então, estou sempre estudando um trem diferente, estou sempre fazendo um curso. Então, era um assunto novo, mas novo, tipo novo mesmo, que ninguém conversava comigo, nem nada. Então, eu fui atrás mesmo, tanto das questões anatômicas, quanto das questões práticas da vida, do dia a dia aí. E aí, eu comecei a trabalhar, então, com a massagem, com a dança, e aí as meninas falam, mas e o que mais? Mas e o que mais? Como assim? Ela, não, aí ensina a gente a fazer um super bacana. Eu falei, ensino, bora aqui. Aí lia? Lia, perguntava para as amigas. E acontece o quê? Na época, eu trabalhava com chá de lingerie. Sim. E aí, no chá de lingerie, eu já recebi proposta, gente, do que você pensar e imaginar, eu já recebi proposta nessa vida. Tipo, a mulher mandava mensagem assim, Kátia, você pode vir fazer uma aula aqui na minha casa? E eu fazia aula particular para as pessoas, já fiz muitas bodas, muito aniversário de casamento, ia fazer um aniversário de casamento, Kátia, me ajuda, ajudo, ia na casa da pessoa, fazia decoração, ajudava, fazia a decoração toda, entra por aqui, sai por aqui, avisa assim, bota tal música, bota o cara sentado aqui, faz tal coreografia, pegava meu dinheirinho, ia-me embora, o cara chegava, e o casal ia ser feliz naquela noite. Fiz isso diversas vezes.
E aí várias vezes assim, não, mas você não pode vir às 10 da noite? Eu falei, então, às 10 da noite é muito tarde. Eu fazia isso o quê? De manhã ou à tarde. Pra de noite a casa já tá liberada, né? Até pro casal também. Logicamente. Eu falei, não, mas é porque meu marido só chega às 10 horas. Eu falei, então, querida, se ele chega às 10, eu já tenho que ter saído às 8. Já é pra eu estar longe há muito tempo. Que ela queria que você visse. Não entendeu. Não, e ela insistia. Ela falou assim, não, mas olha só, eu vou abrir o jogo pra você. Na verdade, eu queria que você viesse, aí eu vou receber ele, você dança pra ele, e aí depois você assiste a gente. Aí eu, então... Não tô precisando de dinheiro nesse tanto aí não, querida. Ainda não tô precisando desse tanto de dinheiro aí não. Olha, esses são os lados... vezes. Você tá me falando, então, que sexólogas pelo mundo devem ter muitas propostas interessantes. Muitas. E aí eu falei, não, querida, então, não faço esse tipo de trabalho. E aí o que acontecia? Eu tinha o telefone de várias garotas de programa. Falei, olha, não faço, porém, mas eu tenho aqui uma pessoa pra te indicar. Bianquinha voltou. Pra ir. E indicava as meninas. Então eu conversava muito com as meninas também, entendeu? Aprendi muito com as meninas. Se você pudesse me falar um top, assim, qual é o top dúvidas frequentes mulheres que você percebeu e se elas mudaram de uma geração pra cá? Quais são as de antiga? Vamos começar com as dúvidas frequentes. Dúvidas frequentes. Top 1 de qualquer lugar que eu vá, onde eu tô, sexo anal. Jura que é? Não, mas peraí. Isso é uma coisa brasileira ou isso é uma coisa mundial? Não sei, porque por enquanto estou no Brasil. Está no Brasil. Né? Estou porque eu acho que isso é coisa de Brasil. Eu tenho uma teoria sobre o sexo anal. Eu acho que a gente gosta do sexo anal porque é um desafio. O homem, ele tem essa coisa do tipo assim... Porque se a mulher liberasse o cu também, a gente ia querer comer o ouvido. Sabe assim? A gente é... Eu sou da mesma teoria que você. É sobre... Eu sou da mesma teoria sobre a dificuldade do acesso. É isso. A gente é assim, se mulher usasse boné, nós ia ter tesão no topo da cabeça. Isso, a gente é o chato. A gente quer mostrar até onde vai o nosso poder. Isso. Você concorda com essa teoria? Eu concordo com você, eu concordo. Inclusive, ontem eu respondi uma caixinha de pergunta que era exatamente isso. A menina escreveu bem assim... Meu namorado quer porque quer fazer sexo anal. Falei pra ele que não dou. Aí eu sentei e dei uma apertada nele. Ele pediu para parar. É isso. Se é por buraco estreito, no canal vaginal a gente consegue dar uma apertada, querido. Que, óbvio, falar pra você, não passa agulha naquilo ali. Pode ser que se quiser. Não, ó. Você entra ali, aquele negócio aperta, você não sai nunca mais. Não sai, é um movimento de travar. Peraí, deixa eu falar com ela aqui. Peraí, Marcão, não vem com essa coisa. Você tá me falando, então, que você pode ajudar muitas mulheres a sentarem melhor. Sim. Né? Porque ela não precisa dar o butico pro cara. Se ela não quer, não faça. Transforme a sua vagina num cu. É um belo de um livro. Vagina Transformers. Imagina. Tem de dentes assim. Ó. Dá pra fazer isso? Dá pra fazer. Olha, com certeza. E é possível, através da vagina, que você falou, que ele falou aqui, tipo, prender e não sair mais? Travar. É um movimento que se chama travar. Maurício, que o homem introduz o pênis dentro da vagina, a gente trava, o cara tenta tirar e não sai, querido. Mas não sai. Uma vez eu fui dar uma aula, essa história é maravilhosa. Eu fui dar uma aula, aí uma aluna chegou e era uma aula que eu estava fazendo de pompoarismo. Aí a menina chegou e falou assim, é aqui que dá aquele curso de fantasias? Eu falei, não, hoje não é o de fantasias, porque eu tinha um curso que chamava Fantasias Orais, que era um curso que eu dava de sexo oral. Aí ela falou bem assim, não, é porque eu já trouxe minha roupinha. Eu falei, então, é outro dia. Outra aula. Hoje não é aula de fantasias, não. Que eu tinha também um módulo que eu ensinava assim, diversos tipos de fantasias. Que a mulherada às vezes quer dar uma inovada. Então, fetiche. Isso, umas fantasiadazinhas. E aí eu só ajudava na criatividade da mulherada. Ela, não, aqui não é aquele do aperta e solta, da ginástica íntima, o pompoarismo. Eu falei, sim, é esse. Ela, então. Aí ela pega uma roupinha do Capitão Nascimento, na época. E coloca assim, ó, tá aqui, ó, já comprei minha fantasia, porque a minha tara é isso aqui, eu vou botar essa roupinha aqui, vou sentar em cima dele, vou travar e vou falar pra ele, pede pra sair, pede pra sair. Isso é maravilhoso, cara. Juro! Isso é maravilhoso. Falei, senta aqui, querida, senta aqui que é com a gente mesmo. Cacete. Maurício, tu pensa do seu marido do Capitão Nascimento nessa hora, o susto que tu toma. Pede pra sair. Esse é o baiano, né? Diz que as quadrilhas de sequestro na Tailândia é tudo assim. É verdade. A mulher sequestra com a... Caramba, bicho. Tá, então assim, quais são as curiosidades e perguntas sobre o sexo anal que você tava me falando?
Como faz? Como é que faz pra doer? Pra doer não, pra não doer. Pra não doer, pra perdão. Doer, aí você tá bom. Não, pra doer não. Como é que faz? Como é que faz pra não doer? Como é que eu vou fazer pra não sujar? Técnica. Como é que é a técnica de sexo anal? E aí, sexo anal, gente, é o que eu digo sempre. Primeira coisa, você quer? É a primeira coisa. Você não tá perguntando pra mim, não. Você tá perguntando pra... Pro universo. Eu não quero, não. Entendeu? Assim, pro universo. Você vai virar você mulher. Você, não é nem pra você, é você mulher. Tá bom. Você mulher doadora do cu aqui. Se você quiser dar o cu, o cu de quem quiser, a gente apoia o cu. É o doador do cu ali, entendeu? Você, mulher, você quer. Aí se ela falar assim pra mim, eu quero. Eu falo, então pronto, daqui pra frente é técnica. Tá, antes de chegar na técnica, qual a porcentagem de mulheres que querem, pelo que você percebe, e mulheres que fazem isso por uma questão... eu preciso manter meu relacionamento. Eu preciso dar porque senão meu marido vai pra outra mulher e tal. Infelizmente, a quantidade de mulheres que procuram pra poder agradar o outro ainda é muito maior do que a quantidade de mulheres que querem aprender pra fazer, pra dar prazer pra ela mesma. Minha outra dúvida, as mulheres... Porque assim, nós temos uma próstata. A gente sabe o que dá prazer. E Deus foi muito cruel. Porque ele podia botar... Ele podia botar em qualquer lugar. Ele podia botar no nariz. Gozei. Aí ele põe aqui, e aí Deus e São Pedro ficam olhando pra gente, falando lá. Como é que faz? É desesperador. A mulher não tem a próstata, certo? O prazer dela vem da onde na questão do sexo anal? Vem de toda a musculatura, porque a próstata, ela tá aqui dentro. Ela é só mais uma fonte, mais uma origem de estímulo pro prazer. Para a mulher, a gente tem todas as terminações nervosas que ficam ali ao redor da região anal. Mas realmente, pro homem... É mais prazeroso. É mais prazeroso. E aí eu te pergunto, você falou, a maioria faz para agradar o marido, o parceiro e tal. Como que a mulher sabe que ela vai gostar ou não vai gostar de algo que ela nunca tentou? Experimentando. Então você recomenda... O permitir-se. Sim. Desde que não vá ferir nenhum acordo meu, nenhum valor meu. Porque valores também são crenças. E às vezes a pessoa tem uma crença desde a infância, por criação, por padrões religiosos, por coisas que ouviu a vida inteira. E isso tem que ser respeitado. Sim. Agora, a partir do momento que ela tem uma curiosidade, mínima que seja, permita-se experimentar. E tem coisas que a gente não vai querer experimentar. Tem coisas que eu falo bem assim, vamos pular pra mim, por exemplo, vamos pular de bungee jump? Não, mas nem fudendo. Pra que aquilo ali? Quer dizer, acho lindo quem vai, mas não é pra mim. Isso é interessante. Até a sexóloga aqui. Exatamente. Não é porque a outra é puta que ela se permite fazer tudo aqui. Não é porque a outra é o radical aqui que se permite fazer tudo aqui. Cada um tem o seu valor. Qual o limite? Eu vou fazer a pergunta que pessoas fariam pra mim, as pessoas falam pra mim assim, Maurício, qual o limite do humor? E vem um debate que é muito chato, mas eu tenho que responder. Qual o limite da sexualidade? Até onde a sexualidade ela é saudável, até onde ela é doença? Até o limite que não faça mal, nem pra mim, nem pra terceiros. Essa é fácil. Aí quando eu vou saber que tá fazendo mal pra mim, quando isso começa, quando é que o sexo se torna um vício? Porque tem gente viciada em sexo? Tem. Muito menos do que vocês imaginam, tá? Às vezes a pessoa só tá com uma vontadezinha acima da média e tá achando que é viciada em sexo. É só um testosterona a mais. É só um pouquinho a mais ali do que a média. Um vício em sexo é aquela pessoa que deixa de trabalhar pra poder passar o dia inteiro em casa se masturbando e assistindo filme. Ou seja... Não é nem vício em sexo, é vício em pornografia. Pornografia digital. Então essa pessoa, ela deixou de fazer uma AVD, uma atividade de vida diária. Deixou de ir trabalhar para fazer isso. Começou a comprometer a vida dela. Então aí a gente sabe que a gente tem um problema. Mas vou te dar um exemplo. Recentemente no Twitter viralizou um menino, no Twitter não, viralizou em tudo que é lugar, que é um cara que era da turma da Mônica e tal, e ele gostava de fazer... Coprofilia. Você viu, você chegou isso em você, né? Que é... sei lá... Fetiche em fezes. Fezes. O cara gosta... Inclusive, ele lançou um livro e tal. O pior todinho ali. O cara gosta de passar cocô na cara, enfim, essas coisas aí de shih tzu. Meu cachorro ele come cocô. Entendi. É o melhor cachorro que tem, porque só dá uma ração, ele come, caga, é autolimpante. Entendi. Mas tem gente que gosta disso. Até onde as pessoas podem respeitar isso e falar assim, cara, é o fetiche do cara, então a gente fala, gente, mas é cocô, é doença. Como é que
você vê isso? É uma parafilia. Aí a gente já tá falando de uma parafilia mesmo. Porque fezes não... Gente, a gente sabe que é um excremento ali do corpo. Não tem nada de saudável. Em você ter uma relação com bactérias e dejetos, não tem nada de saudável na fisiologia, na anatomia, não tem nada disso. Então a gente já começa a ter aí uma questão de parafilia mesmo. Que é o limite do sexo. Que é o limite do Porque sexo. faz mal pra ele. Faz mal pra ele e faz mal pra terceiros. Ah, entendi. Então qualquer outra coisa baseada em, eu gosto de trans. Beleza, isso daí não significa que você é doente. Não. Eu gosto de, sei lá... Sadomasoquismo, só se não machucar. Exato, é um combinado entre ambos. Tem sempre... É porque as pessoas, elas confundem o BDSM com o que de verdade é. No BDSM real, oficial, existem regras muito claras e acordos que têm que ser os combinados. Assim como o swing. Assim como o swing, assim como um relacionamento aberto, que as pessoas acham que é putaria. Não é. Tem muitas regras que precisam ser seguidas. Aqui no Achismos eu aprendi muita coisa. Inclusive, uma das coisas que eu aprendi é que tudo que tem regras e disciplinas, você chega ao auge. Por exemplo, não é porque você faz swing que é... Você vai ser um péssimo médico se você fizer a coisa sem disciplina, como você vai ser um péssimo swingueiro se você também fizer a coisa sem disciplina e regras. Exato. As regras, elas existem na sociedade para qualquer atividade. E aí, por que eu tô chegando nesse assunto? Eu entrevistei aqui um cara, inclusive vou recomendar aqui embaixo na descrição, tem muito assunto sobre sexo. Você que tá gostando desse papo, tem vários assuntos, inclusive um que eu entrevistei que foi muito polêmico, que foi um cara que fala sobre os malefícios da pornografia. E ele fala que em algum momento a pornografia, quando você fica, digamos, acostumado a ver o sexo papai e mamãe, aí você vai querer ir pro sexo de 4, pro sexo anal, pro sexo, e de repente você tá vendo o sexo com morte. Você acha que isso... É a necrofilia. É, a necrofilia, ou você vai... você acha que essa coisa da dor e do prazer, elas estão associadas? Do tipo, quando você fica muito comum, você começa a buscar a dor, qual a relação de uma coisa com a outra? Ou isso daí é um achismo? Não, tem muito a ver com a parte fisiológica. Porque tudo no nosso corpo é um estímulo, vai uma informação para o meu cérebro que decodifica aquela informação e manda uma resposta. Tudo. Através dos nossos 5 sentidos. Visual, auditivo, olfato, tato, tudo através dos 5 sentidos. No sentido do tato, o mesmo neurônio, o mesmo neurotransmissor que leva o carinho é o mesmo do tapa. É por isso que... É o mesmo. Então, o do frio e o do calor é um neurônio de temperatura, mas ele leva frio e ele leva calor. Então, se tá um pouquinho frio lá fora, ou se eu entrei num negócio congelante, se tá um friozinho gostoso para tomar um vinhozinho, ou se eu cair dentro de um fosso, de uma água congelante, é o mesmo neurônio. Então, do prazer e da dor é o mesmo. O que faz a diferença é o tipo de estímulo. Então, o cérebro às vezes fica meio maluquinho aí. E essa quantidade de pessoas que se confundem na hora do enforcamento? Porque tem muito... porque assim, eu já vi algumas coisas assim do tipo, o cara gosta de transar, aí ele põe um cinto pra ficar sem ar, pra gozar melhor. Instinto selvagem, né, minha gente? Exato. Quem nunca? Ou então, por exemplo, eu tô ouvindo de música, ela dá uma enforcadinha, dá não sei o que... Isso vem da onde? Da mesma coisa? Do tipo, a mulher gosta de sentir a coisa, o cara gosta de sentir o prazer, e isso pode virar um perigo? Me explica um pouquinho disso daí. Porque tem um tipo de asfixia, quando você tá chegando ao ápice do prazer, que você dá uma asfixiada, isso dá uma intensificada. Porque perde oxigênio? Nesse prazer, por falta de oxigenação. Então, na hora que você libera a oxigenação, que o prazer vem junto, é como se fosse um ápice. Vum! Mas, gente, é uma brincadeira que eu acho que não vale a pena a gente brincar com ela, não. Porque podem acontecer aí acidentes graves de verdade. Mas você vê que você tá falando quase como se fosse um boost sexual, né? Que é tipo assim, existe o sexo tradicional. O que é o sexo tradicional? O homem tá com tesão, a mulher tá com tesão, eles vão lá, transam, chegam em orgasmos e tal. Isso daí é uma coisa, você fala, o oxigênio e tal. Quais são os tipos de coisas recomendadas, isso daí não é recomendado,
que você aproveitaria esse espaço aqui pra falar, Ai, gente, uma coisa que eu acho interessantíssima, tem muita gente que me procura assim, onde é que fica o ponto G? Como é que eu faço pra achar o ponto G? Cadê esse bendito ponto G? Eu falo, mas pra que você vai preocupar com o ponto G se você pode brincar com o alfabeto inteiro? Boa. Né? Vamos descobrir outras partes do corpo. Quer ver uma conversa que eu tive ontem também aí nas minhas caixinhas, mas que é pra gente parar pra pensar. A menina escreveu bem assim, ontem, Kátia, eu ainda sou virgem, já fiz de tudo, estou me preservando para uma pessoa especial. Não cabe na mesma frase. Não cabe. Não cabe na mesma frase. Ela nem já sabe. fiz de tudo, mas sou virgem. Isso, estou me preservando. Não cabe na mesma frase aqui. É verdade. Porque às vezes a pessoa já fez sexo oral, já sentou, já esfregou, já botou o dedo, já masturbou. E aí, só porque tem um ímen, acha que é virgem? Mas, Kátia, desculpa, gente, eu Vai, põe pra fora, amiga. É que eu sou do interior, sou de São José do Rio Preto. Tô Então, com medo assim, por é você. pior ainda a questão do tabu sexual. Aí eu tinha uma amiga da minha escola, sei lá, ela tinha... Lá vem a 14 Laura anos. Miller, tinha uma amiga, é ela. Lá vem. Pô, a minha própria mulher Não, caiu você vai nessa. entender. Vamos ouvir. Você me conhece, você vai saber que não sou eu. Ela dava o cu, ela chupava todos os meninos. Não isso é a com Emily. 14 a É. 13 anos. Mas a mãe valorizava muito, tinha que ser virgem. Então a mãe ia no ginecologista com ela pra ter certeza que ela era virgem da vagina. Porque de resto... Da vagina. Mas então, assim, tem um moralismo aí, Isso. que provavelmente é o caso dessa menina, né? Que, estão preservando ali o ato O ímen. sexual. Exato, porque todo o resto... E aí, o que acontece com essa construção aí? Que a gente enfia na cabeça que sexo é pênis e vagina. Sim. Aí fudeu com o resto. Olha, melhor não fudeu com o resto. Porque aí você vai ficar só pênis, vagina, pênis, vagina, pênis, vagina. O que é sexo? Então vou fazer uma pergunta que vai virar corte. O que é sexo? Sexo é tudo aquilo que te dá prazer. Que você se permite, Peraí. ou sozinho, Petit gâteau ou não é a dois. sexo. Ai, gente, às vezes dá um orgasmo maravilhoso. Você tá com aquela vontade de comer reprimida, naquela dieta de 60 dias, sem botar um doce pra dentro. Na hora que você bota aqui, Considera. Maria, gente. Então tudo aquilo que te dá prazer, tudo aquilo que estimula outra pessoa seria sexo. Então muita gente confunde, talvez... Eu acredito que o meu país cagou o sexo, na minha visão, tá? Porque a gente exacerbou o sexo de uma forma só match. Sim. As músicas, as piadas, é tudo meti, comi. E aí você fica muito nessa coisa da quantidade e pouco na qualidade. Exato. Tanto que a gente fica, por exemplo, eu tenho um casamento há muito tempo com a minha esposa e muita gente olha pra mim e fala assim, nossa, deve ser uma merda a sua vida sexual. Eu falo, pelo contrário, é muito melhor. Por eu estar com a mesma pessoa há tanto tempo que a gente vai descobrindo na nossa própria relação a quantidade de possibilidades, né? E o que eu ia chegar no ponto é, que dica você daria sexual pra muita gente que tá vivendo a minha situação, né? No caso, tá casada há muito tempo. Você tá casada há quanto tempo? Cara, eu tô com a Emily há 20 anos. Não, mas assusta falar que 20 anos casado. Parece que a gente casou com 12. Não, a gente tá casado há 10 anos. A gente Não, tá casado. 20 anos de relacionamento, Isso, gente. anos. A gente começou a ficar e tal. 20 anos. Então, é que nem eu tô há 16 anos com meu marido. Eu estou há 16 anos. E você concorda com o que eu falei? Concordo plena e absolutamente Porque com o que você parece falou. que é uma coisa do tipo assim, tem muito homem, eu vou falar dos meus amigos assim, que ele olha e fala assim, mas não aguento mais, porra, trepo sempre com a mesma mulher, sei o que, eu quero comer outra mina. Eu entendo essa questão. Isso daí foi botado na nossa cabeça quase como se fosse um tabu. Não sei se tem uma questão mercadológica por trás. Transa com todo mundo, aí você bebe pra caramba, aí consome a cerveja pra transar, aí leva pra sair. E isso é um movimento, aí tem filho faz o governo ter mais gente no mundo. Não sei se tem esse lado, é um lado conspiracional meu, mas tem um lado meu que é quase que pensar assim, cara, eu transar com a mesma mulher sempre faz eu e ela a gente abrir muito mais a nossa cabeça do que se eu tivesse uma transa de 2 dias. É isso. Não, e outra, fica muito mais gostoso. Você já sabe como é que faz, você já sabe o ponto que vai. Você consegue demorar mais pra poder chegar lá, você consegue antecipar aquele dia que você tá a fim de só dar uma rapidinha, que rapidinho a gente tem que valorizar, rapidinha também. Dá pra ser sempre, mas pô, de vez em quando você tá entre um menino e outro na escola, que assim, ó, você se tranca ali no banheiro. Eu mesmo fiz um fio desse jeito aí, entendeu? É mesmo? O meu último fio foi desse fio de chuveiro. Aí passei Foi o marido... filho de chuveiro? Filho de chuveiro. Deve falar alto, hein? O menino tava tomando, o marido tava tomando banho pra ir pro serviço. Eu falei, opa, tá precisando de ajuda? Ele, claro, pimba, Matheus, famoso veio sabonete numa no chão. dessa. Como estimular essa chuveirada no meio que assim,
Eu vou falar uma coisa que atrapalha eu e a Emily. Eu vou expor mesmo. Eita, Bacana, Emily. que bom que eu tô aqui, né? Que bom. Pra me defender. Não, mas você vai concordar comigo. A gente, às vezes, vai transar e tá a meia do filho ali na frente. Tá. Brocha. Então. Tá a meinha dele, com o negocinho do Minion olhando pra mim. É meu filho que tá olhando. Dá uma brochada. Né? Eu tô bem, Emily, eu não tô? Fala Não, aí. tamo bem. Mas a gente desenvolveu. Mas é isso, é se conhecer, né? Então a gente desenvolveu técnicas, a gente tem combinados, sabe? A hora que o filho não tá em casa, que a gente consegue ficar mais tranquilo. Inclusive, com 12 anos, intercâmbio. Daqui a pouco. A gente tem uma coisa bacana, mas eu conheço casais, amigos meus, que estão assim, 6 meses sem transar com a mulher. Tem muito. Me explica. Combinados, gosto muito. Eu digo assim, relacionamento é a arte de fazer acordos. Concordo. E acordos que precisam ser renovados. Olha, política, hein? PDT, PMDB. É lobby porque do a sexo. Kátia que casou com o Robson não é a mesma Ah, Kátia sim. de hoje do mesmo Robson de hoje. Concordo O totalmente. Maurício e a Emily de hoje não é o mesmo de 20 anos atrás. Cara, então mas não Que adianta. maravilhoso você falar isso. Eu Não concordo adianta a gente querer ter 20 anos depois a mesma regra que a gente tinha quando a gente se conheceu aqui. Nós somos pessoas, e eu espero que sejamos diferentes pra melhor, né? Porque não é possível que em 20 anos a gente não aprendeu nada. Porra! Tá só cagando e comendo, defecando na vida, passando pela vida. Não, aprende, evolui alguma Eu coisa. tenho uma piada no meu show que eu falo exatamente isso. As pessoas, elas param no dia que elas casaram. Pra tudo. O cara casou em 2011, ele está em 2011. E aí qual que é a merda? Quando ele se separa, ele tá em 2023, em 2011. E ele tá perdido no mundo. E é o que você tá falando. De lá pra cá, quando eu conheci a Emily e você, o Robson, não tinha internet. Não. Não tinha a pornografia do Xvideos. Não tinha enfim, não tinha relacionamento aberto. Não tinha swing, não tinha nada. E aí você Swing vai... já tinha, a gente só não sabia. sim. Tinha tudo isso aí, a gente não sabia. Só não tinha internet, mas tinha Não tudo tinha sem a gente internet. saber. Mas não tinha tanto acesso às coisas e tal. Não tinha o seu amigo que ia pro swing, talvez, entendeu? Não tinha, E te aí- contava, assim. Ou não tinha... Que te mostrava as fotos no celular, não tinha. Era só isso que não tinha. Sempre existiu, Não a gente tinha, só não olha a tinha mina que eu tô registros. comendo e você, puta, tô pronto. com a mesma, ele tá comendo todo dia uma diferente. E o que você falou é maravilhoso, que assim, você tem que renovar esses compromissos que você tem. Cara, não é o meu caso mais uma vez, mas tem muita gente que fala assim, cara, eu quero comer outra mulher e eu tô casado com a minha mulher. O que eu faço? Por que você não come outra mulher sendo a sua própria mulher? É meu texto! É meu texto! Mentira, sério? Meu Deus, meu texto eu falo isso. Sério? Sabe por quê? Sério, Tamo Tati, alinhado no sério. pensamento Diferente do Orgulho homem... de você, amor. Porra, eu tô bem. Diferente do homem, a mulher ela é muito mais plural, eu acho. A Emily, ao mesmo tempo, é minha sócia, minha empresária, minha amiga, às vezes minha mãe. Então, quando eu tô de saco cheio da minha empresária... Às vezes amante. Não, eu traio minha esposa com a minha Ela empresária falando mal da esposa. É isso aí. Isso. É A só gente tem todos os entrar nas personagens. caixinhas diferentes. Às vezes aparece aqui. a mãe, aí é ruim. É, a mãe. Não dá pra transar com a mãe, não. Né, não Tá dá. preocupada Não- com a não mistura limpeza, com a eu, peraí. também. Não dá. Só tem um momento, né? Tem um momento. tem um momento. Por isso que a Barbie são várias. Porque a Barbie é a representação da mulher. O Ken é o homem, que não tem nem rola. Mas vem cá, é essa a dica que você daria? É essa a dica que eu daria. Entendeu? Sei lá, bota uma peruca. Já aconteceu, eu sou cheia das Compra a histórias. porra da peruca. Uma peruca preta, entendeu? Mas foi uma aluna minha que me falou assim, não, eu marquei um encontro com meu marido, pedi pra secretária dele marcar um encontro com ele no restaurante e tal. E aí eu botei uma peruca, e ela era loira, um loiro bem grande assim. Aí ela botou uma peruca pretinha, uma maquiagem, um óculos, uma roupa diferente do que ela tá habituada a usar. Chegou lá no restaurante, todo mundo conhece o restaurante e tal. E aí ela foi entrar, o maître nem queria deixar ela entrar. Falou assim, não, eu tenho um horário marcado aqui com o seu fulano. E deu outro nome, sei lá, o nome da mulher era Jéssica, ela deu o nome Joana, entendeu? Falou assim, aí ela sentou na mesa, ele chegou, ficou assustado. E aí ela começou a dar em cima dele. Ele, não, mas eu sou a sua reunião, seu compromisso de 20 horas. Quem me mandou de presente hoje foi a sua esposa, Jéssica. E o cara começou a ficar doido. E ele não entendia, ele foi ficando nervoso. Ela tirou o óculos e falou, ô fulano, sou eu, louco. Não tá vendo que sou eu aqui na sua frente? Aí o cara já tava nervoso. Cara, aqui, é o teste de assim, ó. fidelidade da própria mulher. Ela é o João Kleber, ela é tudo. Ela é tudo. Ela que mandava parar, Ela que manda para, vamos ver como é que foi. Ela dá flor. Caramba, Ela que maravilhoso foi sensacional. isso daí.
Então, mas dá pra fazer combinado. Mas eu falei, da isso... próxima vez avisa o bichinho, porque como é que levanta depois dessa daí, Não, mas é por isso que existe... O bicho, ele ficou assustado Por isso que existe a fantasia sexual. Eu quero a mulher de enfermeiro, porque no fundo ele quer ver a mulher dele em outra situação. É meio que isso. Sabe? Entendi. A mulher tem a mesma coisa que o homem, porque a gente tem essa coisa, talvez... Visual, né? Não é só visual, imputada na nossa cabeça de você é o cara que tem que comer muita gente. Então, você é mulher, eu sou homem, a gente tá batendo um papo que é... Criou-se um achismo, e eu quero saber se é achismo, que o homem, ele é o reprodutor. A mulher é a cuidadora. A mulher é a mulher que fica grávida 9 meses, e o homem é o cara que tem espermatozoide para disseminar a sociedade. A mulher, ela não pode engravidar até o final da vida, e o homem pode engravidar até o final da vida dele. Obviamente, o final da vida dele vai diminuindo. Aí cria-se na nossa cabeça que você tem que comer o máximo de pessoas possível e você não. Fale sobre isso. já era essa daí, né, querida? Já não nos pertence mais esse universo aí, não. Ainda bem que mudou isso daí. Então a mulherada tá indo pra cima com força. A mulher tem o mesmo... Tirando o atraso. A mulher tem o mesmo... O atraso histórico, entendeu? A mulher tem o mesmo grau de tesão que o homem? Sim, às vezes até mais, né? Às vezes uma mulher, ela tá com uma libido, ela tá com tesão lá em cima, e hoje em dia já tenho recebido muita reclamação da mulher. Pô, o cara não tá dando conta, meu marido não quer namorar, eu tenho vontade, meu marido não tem vontade. Então tá pareado aí o nível de reclamação hoje em dia. Essa coisa então não tem nada a ver. Nada a ver. Não, a gente tem tesão, a gente tem vontade, a gente quer, tem libido, tem tudo. E aí eu te pergunto, quero falar de Robson. Vamos falar de Robson. Seu marido. Meu marido é tão reservado, tadinho. Eu sei, mas agora... Ele é tão quietinho dele. Vamos falar de Douglas. Quem é Douglas, gente? Não, Douglas é meu chefe. Não, arranja outro nome aí. Roberto, pronto. Como é que é? Não conheço nenhum Roberto. Eu vou pra outra questão. Como é que é ser marido de uma sexóloga? Então. O quanto que é a pressão na cabeça desse cara... O quanto que esse cara fala, eu não posso broxar, pelo amor... Posso errar, Maurição. Eu não posso errar, Maurição. Porque se ele erra, ela fala, ele não tá me acompanhando nos cursos, não me valoriza profissionalmente. Mas pode ser que ela crie uma palestra nova. Como fazer Robson gozar. É sobre ele. É sobre ele, só ele vai. Tadinho, o bicho, ele vai morrer com um negócio desse. Como é que funciona isso? Eu tenho um stand-up. Né? Eu tenho um stand-up que se chama O que Pode Dar Errado na Cama. Cara, eu quero muito ver isso. Porque você é muito boa, você é muito... Eu seguro 2 horas de palco ali, linda, tranquila. E obviamente, eu falo mal de Robson, né, gente? Falo mal de Robson. Robson, ninguém solta a mão de ninguém, mano. Tamo junto. Trabalhamos com verdades, né? E eu falo assim, eu tenho 4 filhos. São 4 meninos. Então, lá em casa tem piroca de todos os tamanhos. Tem a piroca de Teuzinho, que tá com 7 aninhos. Tem a do Pedro, que tá com 11, tá desenvolvendo. Tem a piroca dos meninos, que eu já tenho um filho adulto, aquela coisa horrorosa que nenhuma mãe merece ver. A rola do próprio filho, a coisa assustadora. E tem a do Robson, que é igual a de Mateuzinho, entendeu? Que bacana você falar isso, cara. Filha da mãe. Eu vou fazer propaganda, menina. É verdade. Mas toda vez que eu posto alguma foto com o Robson, os comentários são sempre os mesmos. O homem mais sortudo do Brasil, o homem mais feliz do Brasil. É por isso que esse homem é feliz. Então, a primeira vez que eu vou falar isso, hein? Primeira vez que eu vou falar isso. Eu transo muito menos do que as pessoas imaginam que eu transo, mas muito mais que muita gente por aí. Com certeza. Porque o povo acha que eu passo o dia inteiro transando. A gente entendeu? Acha, Paty, então, já tem 10 dias que eu tô aqui em São Paulo, querido. Imagina, já tem 10 dias que eu tô devendo aqui essa contabilidade aqui, olha. A gente aprendeu o quê? Com você mesma nessa coisa. Sexo não é necessariamente a penetração. Não. Você pode estar transando sozinha por aqui, pelos quartos dos hotéis. Conversando com o Robson aqui também, mandando uma Exatamente. A sua pele está muito boa. Muito boa da pele. É maravilhoso. Maravilhosa. A gente tem um brinquedinho na bolsa ali também, assim, menino, que passa, vai disfarçadamente, como se fosse o tamanho do batom aqui. Mas o chuveiro. Tranquila, pra manter a cutis aqui, ó. Você é louco, Qual o fetiche de uma sexóloga? Você busca no Xvideos? Você vai no Xvideos, você vê o jogo da galera? Como é que funciona? Cara, assim como vocês, eu tenho uma vida sexual muito
prazerosa, muito gostosa, inventando sempre ali com o meu marido, mas eu sou muito da sua filosofia também. Cara, a gente já se conhece, a gente já sabe do que um gosta, do que o outro gosta, entendeu? Isso é bom, a gente tem uma cumplicidade muito grande, eu e o Robson. Que é o papo, né? Que é o papo, é o conversar, é o saber, é o descobrir. Ele já sabe onde é que ele tem que tocar, como é que tem que tocar, a intensidade, a velocidade. Será que é por isso que a gente se dá bem com os nossos relacionamentos, que a gente fala demais? A gente fala. Mas é isso, cara. Mas você acabou de descobrir o segredo de um relacionamento feliz. As pessoas transam, fazem muito mais sexo do que conversam sobre sexo. E acabam fazendo sexo errado. Se as pessoas conversassem sobre sexo, elas teriam um sexo de muito mais qualidade. E outra, vou falar uma coisa minha, não tem problema se você não quer transar. Claro. Porque as pessoas, elas ficam assim, no tipo assim, caramba, aquela coisa do imbrochável, né? Não posso não transar. Eu sou um homem. E às vezes eu falo, Emily, posso falar? Porra, tá legalzão a série. Eu não quero. E aí isso daqui é mal vistaço. Tá errado. E falo, não, cara, é o diálogo. Os próprios amigos falam que tá errado. Tá errado, porque sexo não é uma coisa assim, para tudo porque chegou o sexo. O sexo, ele é uma consequência de... E às vezes, eu acho que às vezes tem um problema na minha visão, já tive isso com a Emily, a gente já teve tanta discussão, conversa sobre o assunto, que é... Quando a mulher vira uma atriz pornô também é uma merda. Tipo assim, filho dormiu, vamos lá, vamos ter que transar. E, tipo, agora, vai. Valendo, corta, vai. E tipo, não tá afim, não vai, né? Essa pressão por sexo, tu percebe isso, assim? Duas questões importantes nisso aí que você falou. Eu já cheguei a essa mesma conclusão aí que você... Eu acho que o negócio deve estar no prazo do relacionamento. Deve ser. Né? Que eu também conto na peça também de uma forma divertida. Quando eu casei com o Robson, quando a gente foi morar junto, eu digo assim, que eu descobri que meu relacionamento era um relacionamento a 3. E o Robson, ele é um cara sério, ele é um cara de poucas palavras, ele é um homem comedido. Então, quando esse tipo de pessoa abre a boca, você escuta, né? Você escuta porque tem alguma coisa. Ele ficou calado, falou, você opa, presta atenção. São 4 meses soltando. Isso. E aí eu brinco na peça que eu digo assim, ó, aprendi com meu marido, meu relacionamento é um relacionamento a 3. Ele fala, sou eu, você e o Pinto. Eu falei, desenvolve, Robson, que eu não tô te acompanhando, querido. Como assim 3, gente? Tava achando que era só nós 2 aqui. E não, sou eu, você e o Pinto. Então, tem dia que eu quero, o Pinto quer, mas você não tá com vontade. E é verdade, bicho. Cara, imagina, tá 10 dias. Se bem que já tem 10 dias hoje, graças a Deus eu vou pra casa, glória ao Senhor aí. Coitado do Robson. Mas ele também já tá mandando mensagem aqui, ele também já tá no meio nível de desespero ali, assim. Já mandei mensagem, falei, amanhã eu tô aí. Aguenta firme. Aguenta firme. Vai, foi ontem à noite. Grande abraço, esse é o último dia da vida de Robson. Mas tem dia, cara, que eu tô, por exemplo, às vezes a gente faz um batidão de viagem de teatro. Aí eu faço 2 peças na sexta, 2 no sábado, 2 no domingo. Amigo, na segunda eu tô morta. Eu tô dizendo, você acha que eu vou chegar em casa e, rola, Robson? Não! Me deixa descansar aqui. Manhã a gente namora. Mas combinado é combinado. Amanhã a gente namora? Então amanhã a gente namora. Porque a gente não pode perder a confiança. Esse negócio, tá com dor de cabeça. Mas não é dor de cabeça nada. Se eu fosse homem, a mulherada viesse com essa com dor de cabeça, eu já trazia o comprimido e o Tilenol pra passar na rola aqui, ó. Vai tomar como aqui, ó. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E toma um Dramin pra não enjoar também. Você já viu. Aí ele fala assim, eu falei, tá, Robson, o que mais? Ele fala, então, e aí tem dia que eu quero, você quer, mas o Pinto não tá com vontade. E nós, mulheres, nós não somos adaptadas e treinadas para escutar isso. A gente é treinada por quê? Passar a mão, a rola levanta. E não é assim! E depois que você casa, você descobre que não é assim. Então eu descobri com o Robson. Ele falou assim, não, amor, tem dia que você quer. Eu quero, você quer, mas o Pinto não tá com vontade. E é verdade. Eu chego lá com o Pinto e falo, e o Pinto aqui, ó. Aquele chicletão, né? Aqui, menino. Chicletão. Eu falo, Robson, conversa. Eu já conversei. Então o Pinto tem vontade própria. Só que mulher, a gente não sabe disso. Né? Então a gente vai aprendendo. A gente vai descobrindo. Agora não fala não. Por favor, tá te amo, mas não fala não. E tem o terceiro caso que ele fala, então, tem dia que você quer, o Pinto quer, mas eu não tô com vontade. Eu falei, querido, pode descansar à vontade, você pode deixar que eu e o Pinto aqui, ó, a gente tá aqui. Sim, a gente tá paradão aqui, vai. Também vai participar de tudo, vai descansar, relaxa. Então é uma forma também, brincando no humor, mas pra levar pro pessoal... que não é sempre que tá todo mundo com vontade. Cara, e às vezes é isso. Tem dia que o filho tá doente. Quem é que vai ter cabeça pra namorar com o filho doente? Mas voltando... Tem uma galera aí, mas Voltando nesse assunto que você falou. Por exemplo, na minha casa a gente tem uma regra. O quarto é um ambiente... A minha cama é um ambiente sagrado.
Sagrado de quê? Não vale conversar de problema na cama. Ah, então você não tem problema? Tem um problema para um caralho. Tenho conversas seríssimas com meu marido, mas não é dentro do quarto, não é em cima da cama. Porque a minha cama eu preservo para ser um ambiente de coisas boas, de coisas gostosas. Não levo o trabalho para cima da minha cama. Então, estou fazendo alguma coisa, um já cutuca o outro. Ó, você está trabalhando, então você vai lá para a sala, vai para o escritório, vai para algum outro lugar. Então, Kátia, a gente tem os combinados. É por isso que a gente está dando certo nos nossos relacionamentos. Mas eu vou falar para você, eu fico muito feliz em ouvir você, porque assim, tô indo, não sei, às vezes eu saio daqui, a Emily te manda uma mensagem. Ó, Kátia, é tudo mentira, na verdade. A Emily pisca 3 vezes aqui, em 2 dias eu termino. Mas por enquanto é isso que a gente tá tendo. Acho que o diálogo, ele resolve muita coisa, eu falo pra caralho, ela também fala, a gente conversa isso. Mas aí tá, lembra que você falou dos combinados que não saem caros? Que você... Chegou o momento de rever esse contrato que temos. Pronto. Né? O mundo de hoje me parece ser muito mais sexualizado do que o mundo outrora. Falei um termo bacana porque eu acho que isso impacta no corte. Ou seja, a mulher, ela se descobriu hoje poderosa sexualmente, né? As músicas, o humor, tá tudo baseado nesse empoderamento feminino. E o cara, ele tá se tornando um cara que tá assim, caralho, mano, eu tenho que correr atrás, senão eu tô ferrado. Com a quantidade de estímulos que temos hoje, eu vou falar mais pra você. Como é que fica a tua cabeça? Porque você tem muita informação. Uhum. Você tem muita informação que na Indochina de 1990 a mulher fazia isso, não sei o quê. E aí você tem o Robson, que é um cara que não tem nada a ver com o seu rolê. Como é que fica na tua cabeça? Tipo, cara, acho que eu tenho que testar isso, eu preciso testar isso, preciso fazer. O que eu faço? O que eu não faço? E pensa no outro casal que tá assistindo a gente e fala assim, Maurício, eu tô nessa mesma situação. Eu tô bem no meu relacionamento, mas tem tanta informação vindo, tem tanta lupa do Instagram que eu não sei como reajo. E aí quem tá fazendo essa pergunta sou eu, numa coisa particular mesmo. Na verdade, a nossa sexualidade, ela não tem muito pra onde a gente fugir. A gente já sabe do que a gente gosta, do que a gente topa e o que a gente não topa. Nós temos os nossos limites. A gente só vai experimentar coisas novas e diferentes com o nosso próprio cônjuge, com o nosso próprio parceiro. Então, por exemplo, no meu mercado, eu recebo muito, cada um tem o recebido que merece, né? Quem trabalha com maquiagem, recebe maquiagem. Você recebe as coisas da Insider aí, um monte de roupa. E eu recebo o quê? Rola, gelzinho, vibrador. No fundo, acaba que é quase tudo a mesma coisa. Você vai ter uns 5 diferentes, que um que esquenta, um que esfria, um que pulsa, um que suga. Mas no fundo, aí vai ter de 15, 20, 30 marcas diferentes. Mas eles fazem as mesmas coisas, entendeu? Então é isso no nosso relacionamento também. A gente sabe fazer coisas numa posição diferente, às vezes num lugar diferente, mas a nossa parceria é a mesma. Então a gente tá ali. E eu acho que dentro de um relacionamento vale a pena a gente se jogar para tudo aquilo que é combinado, que não fere o acordo dos dois. E aí, quando tiver que mudar esse acordo, você acha que vale a pena conversar sobre isso? Conversar antes. Sim. Não vá fazer por curiosidade só para agradar o outro. É a maior cagada que você pode fazer da vida. Vou dar um exemplo muito real do que acontece com as minhas meninas. Sexo anal. Ah, não, mas eu não quero, mas eu vou fazer, porque ele tá insistindo. Eu falo, não faça. Ela, não, mas eu quero fazer mesmo assim, porque eu quero tentar. Então tá bom. Já que você quer tentar, a técnica é essa. A, B, X, Z. Beleza, ensinei a técnica. Mas eu sempre digo, só faça se você tiver afim. Por quê? Às vezes um corte, uma ferida, uma dor ali na hora da relação sara com 2, 3 dias. A ferida da alma, ela não sara com 2, 3 dias. Quando você vai para uma relação para fazer uma coisa que você não quer, isso vai causar um buraco dentro de você. Eu acho que é uma coisa que é até pior. Respeite-se. Que é a coisa da mulher, tipo, eu vou fazer uma relação lésbica pra agradar o cara, e ela entra num nó na cabeça dela, porque ela quer agradar o cara, e ela não é lésbica. Não vai dar certo. E ela se descobre, tipo, cara, eu acabei de... Puta, chupei uma menina, eu não queria. Até onde eu... Ou então, dei pra um outro cara e isso mexe com a cabeça dela. E acontece também, a gente fala muito do universo feminino, mas acontece também no universo masculino. Lembra, Maurício? Acontece com o universo masculino. Às vezes é a mulher quem tem uma fantasia de transar com 2 caras, e o cara tá de boaça na dele e fala, tá bom. A gente acha que é menos, mas acontece também com a mesma frequência. E o cara não consegue lidar com a mulher dele, né? Não dá conta, mas vai porque a mulher tá ali, quer, insiste, vai, chega lá na hora, arrepende. E aí o cara olha e fala, pô, você não é mais a mãe do meu filho. Você é aquela, eu vi o que você fez e tal. Então conversa sempre antes. Tá conversado, tá acertado aqui,
Lá embaixo é a terceira função. Só que as pessoas invertem, elas querem investir primeiro aqui, para depois passar por aqui, para depois passar por aqui. Aí lascou. Então começa aqui, vai pro coração, acalma a decisão no coração, depois a gente vai pro corpo. Muito legal conversar contigo. Se a gente satisfaz primeiro o corpo, a alma e o pensamento... A minha última pergunta para você é... já acabou, gente? Aqui é rápido. Aqui é rápido, tem muito assunto. Você tem mais uma pergunta? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, aí você vai pra pergunta dos internautas. É a Emily, com uma lista. A minha pergunta é o seguinte: qual o futuro da sexualidade? Porque muita coisa mudou, né? A mulher, Sim. antigamente, ela era basicamente submissa, né, às decisões masculinas. Hoje a gente tem relacionamento homossexual pra caramba, a gente tem questões... Por exemplo, uma amiga minha falou assim, cara, depois que eu conheci o sugador, eu não quero mais homem, né? O que você vê disso tudo que está acontecendo? Você que estuda bastante, você que se informa e se atualiza. O que você... Eu, inclusive, estou fazendo agora, nesse momento, uma série de conteúdo que se chama O Prazer da Nova Mulher. É o chupitaço. O chupitar é um movimento que a gente consegue fazer aí no pompoarismo, então chama chupitaço, que é exatamente isso. Como que tá o prazer dessa nova mulher? Isso vem muito assim, são muitas crenças que a gente tem, que a gente ouve falar do dito popular. Por exemplo, você fala assim, hoje em dia tem mais homossexuais do que tinha antigamente. Não tem. Tem a mesma quantidade. Só que hoje eles têm a liberdade. Sim. Ainda bem. Mas com certeza, com mais liberdade, ele tem mais diálogo. E, consequentemente, ele consegue ter mais prazer. Sabe? O prazer dele melhorou? Claro! E eu acho lindo a gente ter essa liberdade. Sabe? Eu acho incrível. Eu acho que eu nem poderia ter nascido em outra época que eu não ia dar conta, não. Eu ia bugar do sistema. Eu ia falar, me leva daqui, que é para a terra que eu quero sair aqui. Não dá pra mim, não. Porque eu sempre tive essa cabeça. Eu acho que a nossa sexualidade ela tem que ser respeitada sempre, independente do nosso gênero. Sim. Sabe? Então não é porque tem mais, não, é só porque agora a gente fala mais. Então essa mulher agora é uma mulher que ela está, é permitido a ela ter prazer. Antigamente não era permitido a mulher ter prazer, ela tinha que transar com lençol. Ela é aquele famoso jargão da novela, vá se lavar que hoje eu vou lhe usar. E era isso. Vá se lavar que hoje eu vou lhe usar, não é? Então hoje não tem isso, a mulher vai atrás, ela procura, ela passa a mão, ela já manda mensagem, ela já quer falar, ó, ela que manda pro cara, vá se lavar que hoje eu vou lhe usar. Então isso é muito gostoso, só que muitas vezes as pessoas ficam perdidas. O que acontece? Eu venho de uma geração que a nossa sexualidade ainda era reprimida. Hoje em dia, como eu falei, eu li em revista, hoje a gente tem a internet, então hoje está tudo muito às claras, e só que tudo que é muito fácil também fica muita disposição de informação, e muitas vezes você não sabe o que é certo do que é o errado. Então a gente tem um crivo, a gente tem um julgo dentro de nós de saber o que serve para mim e o que não serve para mim. É aí que eu acho que as pessoas não podem se perder nas redes sociais. Não é porque influenciador tal falou tal coisa que você vai sair fazendo na sua vida se isso vai te ferir. Isso serve para qualquer coisa na nossa vida. Então as pessoas precisam ter um crivo, um senso pessoal, um julgamento do que é bom para ela e o que não é, dentro dos seus limites. Eu vi uma palestra uma vez, que não vou lembrar o nome da pessoa, eu posso estar fazendo uma fake news, mas eu realmente ouvi, que ele fala basicamente sobre que a nossa sexualidade ficará híbrida no futuro. Que ele fala assim, que essa coisa que a gente tem de preconceito com homossexualidade e tal, é quase como uma coisa assim reprimida da gente, porque o homem sente prazer na próstata. Sim. Então ele fala assim, no futuro todo mundo vai, teoricamente, permitir colocar um dedinho. E isso não tem nada a ver com homossexualidade. Exatamente. Mas é uma questão... Só pra deixar claro. Sim, mas é que muita gente considera isso como o meu cu ninguém toca. E ao mesmo tempo... Eu fiz um vídeo agora que viralizou, que era exatamente isso. Fale sobre isso. Era um cara que chamava Marcelo. Marcelo mandou uma pergunta. Kátia, a morena, quando coloca o dedinho no meu fiofó, o champanhe estoura. Será que sou gay? E aí eu falei, Marcelo, você não é gay, Marcelo. Você gosta da morena. Você seria gay, Marcelo, se você gostasse do moreno, do loiro, do japa, independente da etnia. Mas se você gosta da morena, Marcelo, vai estourar champanhe à vontade. Porque são caixinhas diferentes. Você só é um homem hétero que gosta de uma dedada.
Um homem homo é um homem que sente atração emocional e sexual por um outro homem. Então fica tranquilo. E aí pronto, aí sai marcando todos os Marcelos nesse post eu mandar um da abraço vida. especial para um amigo nosso que gosta muito, Daniel Zuckerman. O Daniel Zuckerman, ele grande gosta. Abraço, ele já confidenciou isso pra gente. Ele já confidenciou que ele gosta de uma boa dedada. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí eu queria saber, você acha que existe essa questão assim de tipo, no futuro todo mundo será meio andrógeno? Eu acho que se a gente pudesse agora já ter a liberdade de escolher aquilo que a gente gosta, a gente não precisaria esperar um futuro. Pode ser. Entendeu? E por que androgenia? Só porque um homem gosta de levar uma dedada? Não, aí é pra outra questão, é mais profundo. Então, não tipo, tem homens, isso. será que os nossos filhos terão relações homossexuais com muito mais facilidade do que os nossos antepassados por uma questão de liberdade emocional e tal? Você acha que isso vai acontecer? Porque você falou assim, tá, sempre teve gay, concordo, mas agora com um diálogo mais abrangente, aquele cara que era reprimido não é mais. Exato. Você acha que isso vai ser uma tendência? Não é porque ele virou gay porque a gente tá falando do assunto. Estou andando num caminho hétero, comecei a conversar de gay, virei gay. Isso não existe. Claro. Então as pessoas acham que só porque a gente conversa, mas só porque a gente fala, vai ter mais gay no mundo. Não vai ter, gente. Mas a mulher, ela transa mais quando ela tira a repressão da cabeça dela. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, são caixinhas bem diferentes. Eu acho que nós teremos, e já temos, e temos que ter essa construção de ter mais liberdade de falar da nossa sexualidade e explorar a nossa sexualidade. Isso é um fato, isso é um ganho. Porém, tem um problema, porque as pessoas estão fazendo de qualquer jeito, sem se prevenir, sem se preservar, sem se precaver de nada, sai transando, não sabe com quem, vai nos carnaval, volta um monte de gente grávida, não sabe de quem, volta com doença, não sabe de quem. Então, assim, a gente tem a liberdade de transar, mas transa, cara, com responsabilidade. Usa um preservativo, vai cuidar da tua saúde. Preservativo, pra mim, é um ato de amor próprio. Sim. Mas o cara quer sem. Fala, próximo, querida. Hoje você tem a liberdade de próximo. Você não quer? Então vou pro próximo que quer usar o preservativo. Você não quer? Beijo pra você. Então, mas a gente tem que cuidar da gente. A mulher tem que ter o preservativo na bolsa, o cara tem que ter também. Mas é igual chupar bala com bala. Cara, tem preservativo de tudo que é jeito. Sim. Então a gente tem que ter responsabilidade com a nossa Toda liberdade traz uma grande responsabilidade. Que é a regra. Que é a regra. Que a gente falou. O que não dá pra acontecer é você não ter responsabilidade com isso. Ok. Emily? Eu só queria dar parabéns pra Kátia. Pô, isso não é uma pergunta, Não, você faz isso fora, mas eu porra. vou falar. Porque o trabalho que ela faz é muito legal. Porque muitas mulheres, muitas amigas minhas, que, cara, não falam sobre assunto, não quer entender, não fala sobre masturbação, não fala sobre a importância de conversar com o marido, com o namorado, sobre como transar, o que satisfaz um ou outro. E a Kátia traz isso de uma forma tão leve, tão divertida, que ela consegue entregar esse conteúdo para muitas pessoas. Exatamente, então, 87, o arquivo confidencial. O arquivo confidencial. Vou mostrar aqui, os filhos da Kátia, tem um vídeo aqui. Do nada. Mas era isso que eu precisava falar. Mas continuando, falando sobre relacionamento, eu queria, só para finalizar, a questão de como é importante, principalmente as preliminares. Porque o homem, vocês falando, o homem só pensa tanto no penetração, mas, cara, é tão importante pra mulher o pré, o antes, as preliminares, que eu soltei aí essa mensagem no ar. Fica a dica aí, bicho! Peraí. Não foi uma pergunta, foi um desabafo. Você soltou um negócio. Peraí que eu vou puxar a Kátia terapeuta aqui de dentro de mim. Vamos. Você faz, tá tudo certo. Pelo amor de Deus. Meu amor dela. Você faz, meu amor dela. Você tá me prejudicando no meu Tá programa. absorvendo pra você. Eu tô falando... Fica aí o recado. Pra quem o recado, Emily? Pra sua amiga Era pra você, era Cíntia? recado pras pessoas que estão assistindo, em especial os homens assistindo. Tá certo. Não você, meu amor. Porque tá as tudo bem. amigas dela reclamam pra ela. Exato. Não é, Assim, Emily? direta pros maridos das amigas. Não é pra você, meu amor. Tá tudo bem, fica feliz. Tá bom. Relaxa. Tá bom. Então vai, fala aí. Mas Cíntia. tem uma explicação do porquê que as Tô preliminares são importantes. Não foi pra você, foi pra outra. Não, eu tô puto com elas, com as amigas. Tá bom, aí tudo bem. Vamos entender aqui, ó. Ciclo da resposta sexual. São 4 etapas. Desejo, excitação, orgasmo, resolução, seguido de um período refratário. Homens e mulheres passam pelos mesmos. Desejo, vontade. Excitação no homem, ereção. Na mulher, lubrificação. Seguido de um orgasmo. E aí a resolução, que é quando a gente chega lá, e aquela
relaxadinha aqui no final. Qual que é a diferença do homem e da mulher? O do homem é muito rápido. Então, o desejo vem rápido, a excitação, a ereção vem rápida, o orgasmo muitas vezes vem rápido, mas quando ele chega aqui na resolução, ele precisa de um intervalo um pouco maior entre uma ereção e outra. Qual que é a diferença da mulher? Na mulher, o desejo às vezes demora, a excitação, a lubrificação demora, o orgasmo demora, mas uma vez que ele aconteceu, rapidinho ela está pronta para o próximo. Então, por que da preliminares? Que é exatamente para a gente conseguir fazer que esse homem espere um pouquinho e essa mulher estar mais ativa, mais acesa, mais excitada, para que a gente consiga todo mundo chegar lá. É por isso que a gente bate tanto na tecla das preliminares, para deixar essa mulher mais preparada. O homem, ele é mais visual. A gente chegou a comentar sobre isso. A mulher, ela é mais de conteúdo, ela cria histórias, ela é imaginativa, ela cria um contexto aqui dentro da cabeça dela. Eu digo assim, o homem é um forno de micro-ondas, a mulher é um fogão a lenha. O homem, se apertou o botão, ele liga, se apertou o botão, ele desliga. A mulher não, você tem que botar fogo, lenha, sopra. Mas uma vez que ela esquenta, para esfriar, querido, ela demora. Por isso que a gente insiste tanto nas preliminares. E como faz para resgatar? É possível resgatar tesão? Porque tem muita gente que tá naquela situação de tipo, puta, 8 anos que eu não transo com a minha mulher. Como é que você resgata do nada esse tesão desse cara? Ou nessa mulher, né? Sim, quando a gente está num relacionamento, os primeiros, a gente já tem estudos científicos que falam sobre isso, que a paixão, ela dura cerca de 18 meses. Ela vai durar ali 1 ano e meio, no máximo 2 anos ali, que quando a gente está com dopamina, que a gente está assim, o lobo frontal, ele fica meio tapaiado, não diz assim, tá cega de paixão, é porque tá cega mesmo, porque tá tudo meio anestesiado. Depois desse tempo, a gente entra na parte do amor. Então, a gente vai entrar no hormônio da ocitocina, que é o hormônio do afago, do aconchego, do carinho e tudo mais. Quando a gente está numa relação de longo tempo, a gente tem muita ocitocina. E aí não tem mais aquela adrenalina, não tem a dopamina, não tem o tesão, não tem a libido. Então eu falo, cara, a gente está num relacionamento, coloque doses de adrenalina dentro do teu relacionamento. Um diazinho na semana, ou no máximo a cada 15 dias, tenha um momento do casal. E marca na agenda. E esse momento do casal não significa que a gente vai transar, mas significa que a gente vai ser casal. Igual quando a gente namorava, que a gente se arrumava para poder ir para um jantar, se arrumava para ir para um cinema, a gente esperava pelo outro, a gente criava, a gente imaginava. Então a gente tem que ter... Estamos fazendo também isso. Então, é por isso que tá dando certo. Você tá vendo que eu não tô inventando? Fala um pouco bem de mim aí, Emily, porque tá foda. A perna dele tá nervosa, a galera tá me zoando já. Nos comentários a galera já tá me zoando e pra mim é ruim. É pra você é ruim, né? Desculpa. Porque eu vou falar também, porque a meia com chinelo é uma merda. Mas já falei que meia chinelo e camisola da Hello Kitty dá mó tesão, Emily. Precisava falar. Desabafou? Agora eu vou falar, não vou falar, agora eu vou falar assim. O maior anticoncepcional que tem no mundo é a meia com chinela. A mulher que põe a meia com chinela, ela não quer transar. Dificilmente. Não quer, claro que não quer. Não quer, ela já tá dando recado. Exato. É igual calcinha, velho. Eu tenho as calcinhas de... Eu tenho lá, arrumado, bonitinho, direitinho. A calcinha de menstruar, a calcinha do dia a dia, a calcinha de dar. Isso. Você não vai a calcinha de dar por isso que eu tá me dei uma menstruada. calcinha da Insider, calcinha da Insider. Olha, tanto a cueca da Insider quanto a calcinha da Insider, a pessoa fica com tesão, libido. E eu prometo mais, hein? O cara começa a prometer os bagulhos. O cara, fudeu, os caras da Insider me processam. Não, mas são boas mesmo. Meu marido me deu uma calcinha aí, ó, Insider, por isso daqui que eu é o melhor programa que tem. Kátia, eu quero muito agradecer. Primeiro porque você é uma pessoa fabulosa. O que você faz é muito legal, porque você mistura 2 temas que são muito importantes, que é sexualidade e humor. Obrigada. E eu acho que a gente tá vivendo um momento que são 2 coisas primitivas que estão em falta. E você uniu as 2. Você é muito humorada, o seu show é muito bom. E, igual a Emily falou, acho que você atende uma necessidade muito importante social. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tudo sobre a Kátia Damasceno. Se você quiser conhecê-la melhor, você está chegando agora, tá aqui os cursos dela. Não só isso, como também o livro dela, que é o Bem Resolvida. Garanta isso. Caso você, homem, esteja assistindo, dê isso para sua mulher, porque uma mulher feliz, a sua vida é bem melhor. Pode me chamar de machista e o cacete, mas quando a minha mulher tá feliz, a minha vida é muito melhor do que quando a Emily está
de chinelo e meia, enchendo o meu saco. Verdade. E eu Certo? tenho uma frase que resume tudo isso, né? Que ela diz o seguinte: quem transa bem não enche o saco de ninguém. Olha, que lindo! Sensacional. Nossa, Por isso que o amei. Marcão está atrapalhando muito, interrupções desnecessárias Tá e duríssimo, reclamando. tá duríssimo. Eu vou terminar com uma frase da minha avó. Não. A gente tá falando de sexo, tu vai falar da tua avó? A minha avó tem uma frase muito boa, que ela falava isso para todos os netos, que é: pega no meu pau. Muito obrigado a todos. Obrigado. Frase da minha... Voltou?